Nessa história da Marielle, hoje tem uma reportagem do jornal Folha de São Paulo falando sobre o relatório da Polícia Federal e a fragilidade das provas nesse momento, inclusive, que acusam, né, a família Brazão e também o delegado. Até queria dar uma lida na reportagem do jornal Folha de São Paulo de hoje. O relatório da Polícia Federal não descreve as provas do encontro de Rony Lessa, da família Brazão e o delegado. Segundo a reportagem aqui do Ítalo Nogueira e da Bruna Fantini, da Folha, esse relatório que foi usado para prender os suspeitos de terem mandado matar a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes não apresenta provas que confirmem os encontros com os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, detidos no domingo. Essas provas de corroboração ajudam a comprovar que um delator falou a verdade. E tá aí a dificuldade, pelo crime ter acontecido há 6 anos, né? E as evidências para tentar comprovar os relatos da delação premiada do ex-PM sequer estabelecem uma vinculação entre a família Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, o ex-chefe da Polícia Civil, acusado de participar da preparação do homicídio e atuar para obstruir as investigações. Vamos lá, Josias, você leu esse relatório da Polícia Federal, traz pra gente quais são essas dificuldades em conseguir essas provas, né? O que isso pode representar no andamento das investigações e da conclusão desse caso, sem essas provas na mão da Polícia Federal? Ou, se isso não está no relatório, mas está em mãos da Polícia Federal e até mesmo do Supremo, né? Porque está na mão de Alexandre de Moraes. É preciso lembrar, Fabíola, que a Polícia Federal foi recolocada neste caso com 5 anos de atraso, né? No ano passado, o Flávio Dino, então ministro da Justiça, em março do ano passado, colocou a Polícia Federal no caso. E é muito difícil você fazer uma investigação dessa maneira, com um vácuo de 5 anos. Então, isso está presente, essa dificuldade está muito presente no relatório. Então, o relatório traz muitas informações que não deixam dúvidas quanto à índole, ou à má índole dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão. Há informações muito desabonadoras e sólidas em relação ao delegado Rivaldo Barbosa, inclusive a esposa dele, que movimentou 7 milhões de reais uma movimentação que a polícia fez uma checagem no COAF, tem uma cara muito explícita de lavagem de dinheiro. Então, inquéritos que o delegado atuou para travar, inquéritos relacionados a milicianos, ao jogo do bicho. Então, o relatório tem, inclusive, muito material que pode ensejar a abertura de novos inquéritos. E em relação efetivamente ao caso da execução da Marielle e do Anderson Gomes, há problemas no relatório. Então, e esses problemas serão, evidentemente, utilizados pelos advogados de defesa, porque há nos arquivos do Supremo Tribunal Federal muito material, muita munição para desqualificar delatores. E a polícia centrou o seu trabalho na delação do Elcio Queiroz, que conduziu o carro no dia da execução da Marielle, e, sobretudo, do Rony Lessa, que foi o miliciano que puxou o gatilho. São 2 ex-PMs que resolveram delatar depois que a Polícia Federal apertou o cerco. Então, o que se imagina, os advogados trabalham com essa perspectiva, é que eles vão encontrar na jurisprudência do próprio Supremo um material pródigo para reivindicar o descrédito ou para tentar desqualificar os delatores, porque o Supremo anulou muitas sentenças, anulou multas nascidas de acordos de colaboração judicial que eram muito mais sólidos, que dispunham de provas muito sólidas. Então, no relatório final da Polícia Federal, a própria polícia reconhece que os 6 anos de obstrução das investigações como que conspiraram contra a solidez do inquérito. Então,
a polícia anota no seu relatório que não virá à tona nenhum elemento de convicção cabal a respeito dos responsáveis pela concepção desse duplo homicídio. O que há na definição da Polícia Federal é uma concatenação dos fatos que foram trazidos pelos delatores, pelos colaboradores, sobretudo o Rony Lessa, e uma profusão de elementos indiciários que se revestem aí, na expressão da Polícia Federal, de um potencial incriminador. Então, assim a polícia trata o inquérito. Evidentemente, a defesa vai se apegar a esses trechos do relatório da polícia e vai buscar no Supremo elementos para anular ou para contestar a fala dos delatores. E eu falava com um dos advogados ontem, de um desses réus que estão sob a análise do Supremo, e ele dizia, eu fui verificar e de fato aconteceu, eu não tinha visto, mas o Andrei Passos Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, ele deu há 20 dias uma entrevista ao Globo e ele foi instado nessa entrevista a comparar o trabalho da PF hoje, sob a sua direção, e a Polícia Federal que atuou na Lava Jato. E ele disse nessa entrevista que antes bastava o delator falar aquilo que já era o que ele vinha à sua cabeça e aquilo se transformava numa prova cabal de crime. E ele sustentou que agora é diferente, que na gestão dele a Polícia Federal trata a delação como um caminho para a obtenção de prova. Disse ali que os investigadores precisam corroborar aquilo que está sendo dito pelo delator, tem que preencher as lacunas, tem que reinquirir o colaborador para que ele ratifique ou retifique ou complemente informações. E na visão desse advogado, com quem conversei ontem, ele acha que nesse relatório da Polícia Federal tem muita lacuna, que não orna com essa filosofia que o próprio diretor-geral da Polícia Federal está expressando na entrevista que concedeu agora, há 20 dias. Né? Então, vai dar trabalho esse inquérito. Antes desse embate que virá, é um embate que está contratado entre defesa e Polícia Federal. Antes desse embate, nós teremos a palavra do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Ele vai ter a oportunidade de informar se ele deseja que a polícia faça diligências complementares ou se ele considera que o trabalho está bom o suficiente, sólido o bastante para a formulação de uma denúncia. Esse é o cenário, Fabiola.